Olá, tudo bem? Eu quero trazer uma mensagem aqui nesse vídeo sobre educação, mas bem voltada para os pais. Tá? Uma mensagem bem voltada para os pais que acompanham a educação dos filhos e para os pais que, se não o fazem, desejam acompanhar mais e melhor também a educação dos filhos, ok? Nós vamos falar basicamente sobre três coisas. Sobre a questão do conhecimento nos dias de hoje, sobre a questão da educação sustentável, vamos falar um pouco sobre esse conceito, e também sobre algumas dicas ou pontos importantes, sugestões ou orientações aos pais, ok? Bem, quando a gente fala de conhecimento, é muito comum hoje falar-se sobre sociedade do conhecimento, era da informação. Virou até um pouco clichê, não é? Sempre que lemos alguma coisa, que ouvimos alguma coisa na televisão, sempre que vamos a uma palestra, é normal alguém trazer esse tema à tona, né? Acontece que já está muito claro que vivemos na era da comunicação, na era da informação, na era do conhecimento. Diferentemente de outras eras anteriores, como foi, por exemplo, a era industrial, hoje é fundamental que a gente tenha informação para conseguir viver bem, para conseguir trabalhar, para conseguir se desenvolver, para nós termos sucesso e inclusive felicidade na vida. Ter informação é fundamental. Não basta simplesmente termos propriedade, não basta comprarmos objetos, não basta ter riqueza. É importante ter informação. Bem, como adquirimos informação? Adquirimos informação por meios formais e informais. Os meios informais são muito vastos, né? Nós podemos ler jornais, revistas, nós podemos acessar a internet, conversar com as pessoas, assistir televisão. Há muitas formas de encontrarmos informações, há muitas formas de chegarmos até ela. Mas há meios muito eficientes, os meios formais, por exemplo, a escola. Fomos à escola porque todo mundo precisa ser educado para viver em sociedade. Não tem como nós concebermos alguém que viva em sociedade que não tenha passado pela escola. Pelo menos nesse momento da nossa vida social, não tem como alguém não passar pela escola. Inclusive, é uma obrigação do Estado, é uma obrigação dos pais e acaba sendo um dever até da própria pessoa, do sujeito, frequentar a escola. Bem, isso tudo é introdutório para nós dissermos o seguinte: é fundamental hoje que haja uma atenção bastante específica dos pais da escola sobre o aluno. É importante que haja uma parceria, vamos dizer assim, entre pais e escola para a formação do aluno, para que o aluno tenha conhecimentos sólidos, para que o aluno aprenda, mas para que o aluno não aprenda apenas para fazer uma prova, para que ele aprenda para a vida, para que ele consiga, a partir de cada disciplina, de cada conceito que ele estuda na escola, para que ele consiga formar uma unidade complexa de conhecimento e utilizar isso no seu dia a dia de forma significativa. É importante que a escola e os pais ajudem os alunos, ajudem os menores a adquirirem informação, trabalharem a informação e fazer com que elas se transformem num instrumento para o seu dia a dia. Bem, é muito comum nós ouvimos os pais dizer o seguinte, até professores, diretores de escola, coordenadores, muito comum nós ouvimos as pessoas dizerem assim, hoje essa geração tem conhecimento, hoje em dia essa geração está muito bem informada, eles acessam a internet, hoje em dia essa geração é muito rápida para aprender. Nós temos que analisar tudo isso com muito cuidado. Por exemplo, quando falamos de todo o conhecimento que está disponível na internet. Duas coisas essenciais. Primeiro, será que todo esse conhecimento que está disponível na internet nos serve? Essa é a primeira pergunta. Segunda, vamos supor que encontramos apenas conhecimentos bons, muito bem elaborados, autênticos, legítimos na internet. Será que eu consigo interpretá-los? Será que eu consigo utilizá-los como instrumento? Será que eu consigo fazer daquela informação que está sendo veiculada na internet um conhecimento para a minha vida? Bem, para que a gente possa conhecer, é preciso ter maturidade, é preciso ter capacidade de assimilação, é preciso se esforçar muitas vezes, é preciso perseverar, é preciso ter disciplina. Ou seja,
O aluno, na educação básica, em processo de construção do seu conhecimento, da sua personalidade, e também de outros fatores, como da sua afetividade, por exemplo, da sua autonomia, da sua formação enquanto cidadão, esse aluno, esse menor, precisa de muita orientação e de muito acompanhamento para que ele realmente aprenda a viver a era do conhecimento e aproveitar toda a informação e conhecimento existente. Saber descartar o que é descartável e saber utilizar aquilo que é utilizável, né? E por que você está falando assim, Vinícius, dessa forma genérica sobre conhecimento? Porque, na verdade, para que a gente tenha capacidade de aprender com qualidade, pequenos detalhes fazem toda a diferença. É o caso, por exemplo, dos pais que acompanham os filhos desde criança nos gestos mínimos em que eles dão, vamos dizer assim, valor às experiências da criança, valorizam os pequenos momentos, as pequenas explorações, até o momento que essa criança se torna um adolescente, vai à escola e tem a obrigação de fazer tarefas, tem a obrigação de aprender, tem a obrigação de participar da vida social. Isso é muito importante para que o aluno se desenvolva com qualidade, com saúde, inclusive. Saúde mental, saúde física, saúde social. Vejam, o conhecimento está disponível, mas nós temos que aprender formas adequadas de nos apropriarmos dele. Visto isso, gente, nós vamos chegar num conceito aqui de educação sustentável. O que é educação sustentável? Educação sustentável é aquela que dá respaldo, vamos dizer assim, para que o sujeito, o indivíduo, a pessoa aprenda, mas aprenda para a vida toda e continue aprendendo a vida toda. Só que para a educação sustentável dar certo, para essa educação significativa, duradoura acontecer, nós temos que analisar dois valores pertencentes a ela. De um lado, os valores tangíveis. De outro lado, os valores intangíveis. Vamos começar pelos tangíveis. Vejam, valores tangíveis são aqueles que nós aprendemos lá na escola. São conhecimentos ou valores mensuráveis. Podem ser seriados, são quantificáveis. O conhecimento que o aluno adquire na escola sobre matemática, língua portuguesa, arte, sobre sociologia, filosofia, ciências em geral, línguas, todo esse conhecimento são conhecimentos tangíveis. Todo esse conhecimento são, dentro dessa classificação que eu estou utilizando, valores tangíveis. E é fundamental que o aluno se aproprie muito bem desses valores. A gente percebe que muitos pais ajudam os filhos a ficarem questionando a escola. A escola, obviamente, deve ser questionada, mas não a ponto de ser descartada. Muitos questionamentos de pais e alunos vão no sentido do descarte da escola, dizendo: para que eu aprendo isso? Quando que eu vou usar isso na minha vida? Pois bem, nós aprendemos a vida toda para adquirirmos capacidade de aprendizagem. Desde criança, nós aprendemos por processo de assimilação. Veja que nem todas as pessoas entendem as coisas da mesma forma. Nós somos muito diferentes uns dos outros. Eu posso apresentar um determinado texto a duas pessoas alfabetizadas. Ou as duas pessoas entendem, ou elas não entendem, ou cada uma entende de uma forma, ou uma entende, a outra não entende. Há muitas possibilidades, porque nós temos capacidades de assimilação diferentes e assimilamos de forma diferente também. Então, tudo que aprendemos na escola serve para desenvolver o raciocínio, serve para desenvolver a capacidade de assimilação. É óbvio que quanto mais contextualizada for a atividade escolar, quanto mais contextualizado for o conhecimento escolar, mais os alunos vão ganhar com isso. É óbvio que a educação hoje precisa lutar por uma educação contextualizada, ou seja, fazer com que os conteúdos aprendidos na escola estejam voltados realmente para a realidade do aluno. Mas nós também sabemos que é muito importante que o aluno tenha desafios. É muito importante que o aluno aprenda a suprir desafios.
que seja desafiado e aprenda a resolver, solucionar esses desafios. Muitos exercícios de física, de matemática, ajudam os alunos a desenvolverem raciocínio mais elaborado, a ampliar a sua capacidade de assimilação, a dar mais cultura para que possam viver no mundo da informação e da comunicação. Então vejam, de um lado, falamos aqui dos conhecimentos ou dos valores tangíveis. Quem deve ensinar esses valores, esses conhecimentos ao aluno? A escola. Esse é o papel da escola. O papel da escola é ensinar conteúdos para os alunos. Óbvio que, junto com a aprendizagem dos conteúdos, os alunos também vão aprender atitudes. É óbvio que eles também vão aprender procedimentos. O conceito estará junto com o saber fazer, estará junto com o saber ser, com as atitudes, com a formação da atitude, tá? Mas esse é o papel da escola. Por outro lado, dentro dessa educação sustentável, nós temos também os conceitos, os conhecimentos ou valores intangíveis. Esses são repassados para os menores, para as crianças, para os adolescentes, para os alunos e para os filhos, principalmente pelos pais. Principalmente pelos pais. Ou seja, a família é responsável pelos valores intangíveis. Nós temos vários valores intangíveis, eu quero falar com vocês sobre alguns. Por exemplo, sobre aprender a aprender. Gente, imagine só, se ao sair da escola nós parássemos de aprender, o que seria da nossa vida? Provavelmente nós envelheceríamos muito mais rápido do que o próprio envelhecimento biológico. Então, o essencial da vida é muito importante que a gente tenha capacidade de continuar a aprender. E isso o aluno desenvolve desde cedo. Apesar de ter a escola, apesar de ter o professor, apesar de ter todo um respaldo institucional para aprender, é importante que desde cedo os pais ensinem as crianças a buscarem a aprendizagem a partir da sua autonomia, a partir da sua liberdade. Então a gente percebe quando um filho fala: pai, eu não sei fazer tal exercício, ou eu não sei fazer algo que não esteja necessariamente relacionado à escola ou à tarefa de casa, é importante que o pai reflita antes da resposta. Em vez de responder, por exemplo, filho, pode deixar que eu vou ajudar a fazê-lo, eu vou ajudar você a fazer isso, eu vou ajudar você a resolver. Talvez seja mais interessante o pai dizer: olha, filho, mas você precisa saber isso. Isso é importante para você. O que você está fazendo para chegar a essa solução? O que você está fazendo? De que forma você está se esforçando para alcançar esse conhecimento? Para conseguir resolver esse problema? Ou seja, nós precisamos estimular a autonomia dos alunos, a curiosidade, a responsabilidade deles. É um valor intangível. Posso dar um outro exemplo, Vinícius? Qual seria um outro? A ética. Veja que crianças mal educadas na escola, elas causam um tremendo transtorno à instituição, aos professores, aos colegas. Mas a educação moral e ética é um compromisso dos pais com os filhos, porque ética é valor intangível. E a sociedade precisa de pessoas éticas. Portanto, as famílias precisam educar bem seus filhos para que a sociedade viva bem, para que o trabalho na escola seja um trabalho bem realizado. Infelizmente, a escola lida com a questão da indisciplina. Podemos até questionar o papel da escola nesse ponto. Alunos são indisciplinados porque a escola, de certa forma, os incentiva assim, a partir de uma educação muito tradicional. Mas nós não podemos nos esquecer que muitos alunos são indisciplinados porque não são devidamente cobrados dentro de casa. E carregam sua indisciplina para dentro da escola e para vários outros lugares onde vão. Veja que a ética significa viver bem, mas é viver bem na relação. Desde cedo, os pais precisam ensinar os filhos a terem respeito pelas pessoas. Se nós, por exemplo, analisarmos a cultura japonesa, a ética lá é estudada, a criança estuda a ética, chama a ética na relação com as pessoas, ética no trato com as pessoas. Do 1º ao 6º ano, os japoneses estudam ética. As crianças estudam ética. Faz parte da ética elas, por exemplo, limparem todos os dias por 15 minutos a escola que elas utilizam. No Japão não existem empregados. No Japão, uma pessoa que trabalhe com limpeza, por exemplo,
serviços gerais, é chamado de engenheiro de saúde, ganha muito bem para isso. Não é empregados. As pessoas são estimuladas à autonomia e à responsabilidade. Vocês devem se lembrar quando os japoneses vieram assistir a Copa no Brasil. Eles simplesmente juntavam todo o lixo que eles produziam e juntavam inclusive nos estádios lixos que nem eles tinham produzido. Porque depois que as pessoas usam um determinado local, esse local deve estar novamente limpo. E não são empregados que devem limpar, são as pessoas que sujaram. Isso tudo está relacionado à ética. Talvez um padrão de ética muito acima daquilo que nós temos no nosso país, infelizmente. Mas é algo que nós devemos almejar para a nossa sociedade. É algo que os pais precisam almejar para a educação dos filhos. Bem, a ética seria um outro exemplo. A gente vê, por exemplo, em países de primeiro mundo, quando uma determinada catraca de um metrô não funciona, as pessoas passam por ela e deixam moeda. Ao final do dia, há um monte de moeda e dinheiro naquele local. Não foi porque uma catraca não funcionou por algum problema, alguma pane que naturalmente pode ocorrer, que a pessoa vai deixar de cumprir o seu papel social. Na Finlândia, um brasileiro chegou a questionar uma funcionária de metrô. Viu, mas se vocês não estão aqui para ter certeza de que eu vou pagar, e se eu não pagar eu posso andar de metrô gratuitamente, se não há fiscalização, o que me impede de passar livremente e não pagar? E a resposta da funcionária foi: mas quem faria isso? E por que uma pessoa faria isso? Vejam, não é concebível fazer algo que vá contra a ética, contra as regras e contra a cultura local. É assim que nós devemos pensar. Mas isso não é algo que se aprende na escola, isso é algo que se aprende dentro de casa. A escola pode reforçar essa aprendizagem apenas. Um outro valor intangível é a responsabilidade. A responsabilidade, a criança aprende em família desde cedo. Desde pequenininha, a partir do momento que ela pode se movimentar e compreender coisas básicas, ela já tem condições de guardar o seu próprio brinquedo. Ela já tem condições de saber que se quebrou alguma coisa, esse objeto é recolocado no lugar e ela sabe que ela não pode mais mexer ali. Às vezes os pais de crianças pequenas tiram objetos de perto das crianças porque elas vão quebrar. Não é uma postura adequada. Na verdade, a postura adequada é manter os objetos e ensinar a criança a respeitar o espaço no qual ela está inserido. Bem, a responsabilidade vai se tornando cada vez mais complexa. Responsabilidade de ajudar os pais em tarefas domésticas, responsabilidade de fazer parte de determinadas ações sociais, responsabilidade de fazer a tarefa, responsabilidade de ir à escola todos os dias, de acordar sem o pai precisar levantar da cama, sem o pai precisar acordar. Tudo isso acaba sendo estimulado pela própria família. É óbvio que a pessoa que desde cedo vai tendo responsabilidades tende a ser uma pessoa responsável, e o contrário também acontece. Não existe alguém que fique responsável de uma hora para outra. O filho fala: pai, a partir de amanhã eu serei responsável. O pai pode até dar votos de confiança ao filho, mas ele não pode acreditar ingenuamente nisso, porque ninguém se torna responsável de uma hora para outra. Então o importante é que o pai acompanhe o filho e pergunte: filho, você vai ser responsável a partir de amanhã? Sim. E o que você vai fazer para ser responsável? Ou seja, o diálogo. O pai dialogando com o filho, ele pode pontuar, inclusive, de forma escrita. Olha, eu vou fazer isso, isso, isso. E algo que é fundamental. Na era que nós vivemos, com a geração que nós vivemos, não adianta você, pai, vir com uma lista de regras e dar ao seu filho. Não funciona mais assim. Isso é da era industrial, isso ficou para trás. Hoje, quando nós queremos que alguém faça alguma coisa, nós estimulamos essa pessoa a identificar o que ela deve fazer e ela dizer o que ela deve fazer. Quando essa situação acontece, 80% de chance dessa pessoa fazer realmente aquilo que ela disse que iria fazer. Então, quando o pai chega para o filho e fala: filho, você está precisando ser mais responsável, vamos conversar? E a partir do diálogo, o próprio filho identifica onde ele não é responsável, com a ajuda do pai, e ele identifica o que ele deve fazer, as chances dele cumprir com isso são muito maiores. Agora, os pais não podem achar que o filho vai ser totalmente responsável amanhã. Eles vão começar a ser responsáveis, se não foram até então, com pequenas coisas. Dentro de um determinado prazo, aí sim pode ter se formado uma personalidade responsável. A disciplina também é algo importante.
Várias vezes eu digo aos meus alunos, disciplina é uma virtude. Óbvio, é um ponto de vista meu. Muitas outras pessoas poderiam ter outros pontos de vista. Mas o que eu não vejo na disciplina é submissão. Disciplina não é submissão, como se estivéssemos na Segunda Guerra Mundial, como se estivéssemos dentro de um país em que prevalece uma ditadura militar. Não é submissão. Essa mentalidade tem que ser eliminada. Disciplina é virtude. Uma pessoa disciplinada alcança o êxito, alcança resultados, tem sucesso. Pessoa indisciplinada pode comemorar durante todo um processo, mas chora ao final. Então, nós devemos, a partir do diálogo, passar aos filhos que a disciplina é fundamental na vida da pessoa, mas é prazeroso ser ser disciplinado. Porque sendo disciplinado, nós podemos sempre comemorar as pequenas conquistas e depois comemorarmos uma grande conquista ao final de um processo. Mas para ser disciplinado, é preciso ter foco, é preciso criar hábitos de pessoas disciplinadas, é preciso que haja monitoramento e muitas vezes, inclusive, fiscalização e incentivo. Fiscalização não apenas no sentido de se cobrar cegamente, mas de se incentivar realmente, de ajudar a pessoa a conseguir o que ela precisa de forma prazerosa, motivar, tentar motivar. Óbvio que ninguém motiva ninguém, a motivação é algo interno, mas nós podemos estimular nossos filhos diariamente para que eles não se esqueçam de qual é o foco dele. Tem muitos filhos, muitos alunos, muitos adolescentes que são criativos, fazem planos e planos e planos e planos, os pais acham isso lindo, mas eles não agem, nunca fazem nada daquilo que dizem que vão fazer, nunca colocam o plano em ação. Nós não podemos ser muito criativos. Ser muito criativo não é bom, porque a criatividade é muito estática. Nós temos que ser inovadores, ou seja, eu tenho que ter a ideia e agir, aí há inovação. Pessoas que não sabem nada, pessoas que não são informadas, pessoas que não estudam, não conseguem inovar, não conseguem produzir nada. Então, uma coisa depende da outra. Quando um aluno aprende, quando ele tem conteúdo, quando ele se esforça para ter conhecimento, a capacidade dele de inovar, inclusive com relação à sua própria vida, é muito maior. Isso é importante. Inovar. Só ter criatividade não quer dizer nada. A inovação contribui muito com o foco. O pai tem que saber muito bem qual é o momento que o filho está vivendo para ajudá-lo a seguir um determinado foco. Pessoas que pulam muito de galho em galho não conseguem realizar nada e se tornam pessoas frustradas. É óbvio que o menor pode errar, é óbvio que o menor pode mudar de decisão, de opinião, é óbvio que ele pode redirecionar o seu caminho, tentou fazer algo, não gostou, parte para uma outra atividade, tudo isso é normal na vida. O que não podemos é fazer isso de forma descompromissada. É sempre necessário pensar e repensar, é isso que eu realmente quero, e ir atrás até terminar. Porque os projetos que nós lançamos na vida e que são executados e são finalizados, eles acabam servindo de bagagem, de experiência, acabam nos ajudando no amadurecimento. E isso não é só para o adulto, isso também é para a criança e para o adolescente. Vejam, todos esses valores que eu estou falando são valores intangíveis. O que devemos levar muito em consideração no papel do pai é o pai não ter dó, piedade dos filhos, não fazer pelos filhos. Ajude-os a fazer no sentido de incentivar, de estimular, de dar dicas, mas garanta que o seu filho vai fazer aquilo que é tarefa dele, o que é missão dele, o que é tarefa dele, ele deverá fazer, ou a sua filha deverá fazer. Não tente fazer pelo filho porque está com dó ou porque acha que ele está sofrendo, porque os desafios eles são normais nessa fase da vida, principalmente na adolescência. Eu vejo muitos pais que às vezes falam para o filho, deixa esse exercício, não faz mais não, depois você pergunta para o teu professor, porque está vendo a criança ali ou o adolescente angustiado. Você pode até dizer a ele, olha, vai descansar, talvez você esteja cansado, vai tomar uma água, saia um pouco, mas não fale para ele desistir daquele empreendimento. Ele ainda vai ter que voltar e terminar aquilo com êxito, porque é o desafio dele. Uma vez conquistado esse desafio, outros vão ser mais fáceis de serem conquistados. Por quê? Porque ele está amadurecendo. Essa é a formação para uma vida de desafios e não uma formação para uma vida de acomodações.
Então, não ter dó dos filhos, não fazer por eles. Não deixar os filhos simplesmente justificar. Filho, por que você não fez a tarefa? Ou filha, por que você não fez a tarefa? Ah, porque eu estava cansado. E simplesmente deixar por isso. Não, é preciso questionar. Ah, mas estava cansado, mas não tinha como descansar e fazer? Não vai fazer agora? Olha, dá tempo ainda. Como estava cansado? O que você fez antes que de repente acabou atrapalhando no momento de fazer a tarefa? Tem filhos que não ficam cansados para dormir 5 horas da manhã, ficam nas redes sociais, mas estão sempre cansados para fazer tarefa. Será que os pais não precisam questionar isso de forma mais rígida? Essa é uma postura totalmente relacionada à construção de um valor intangível, não é? E um parênteses que eu quero fazer com relação às tarefas. Tarefa, gente, é algo muito significativo na vida do aluno. Só que a tarefa, na visão tradicional de educação, os pais pensam, só é tarefa aquilo que faz o aluno repetir muitos exercícios, suar mesmo, aquilo que vem em grande quantidade. Não é assim. Na era que nós vivemos, quantidade é importante, óbvio, mas a qualidade é muito mais importante. Às vezes, o professor dá um texto só para o seu filho ler, e aquela tarefa ela é extremamente significativa, porque se o aluno ler de forma com atenção, com compromisso, com responsabilidade, com interesse em aprender, ele vai descobrir muitas informações, ele vai pesquisar informações complementares, ele vai ler até entender, não vai ler por ler, ele vai tentar correlacionar aquilo que ele leu com outros pontos da realidade. Uma tarefa bem feita é uma tarefa em que há comprometimento do aluno com a aprendizagem, mas não só daquilo que se passa, mas do contexto como um todo. Então os pais precisam incentivar os filhos a fazerem tarefas com qualidade, não em quantidade. Por quê? Porque para haver o desenvolvimento mental da pessoa, o desenvolvimento da capacidade de aprender, não basta nós repetirmos muitas vezes a mesma coisa. Nós temos que sempre evoluir no grau de dificuldade. Fazer um exercício de matemática difícil é muito melhor do que fazer 30 exercícios que têm o mesmo grau de dificuldade e que já ficou fácil para o aluno. Qualidade é muito mais importante do que quantidade na era que nós vivemos. Por fim, pessoal, mesmo sabendo que tem muitos pontos que poderiam ser comentados aqui, o que eu quero dizer é que existe hoje uma tendência muito grande na educação em se dizer que o pai tem que estar dentro da escola participando. Na verdade, tem mesmo. Mas enquanto isso não se torna realidade ou na impossibilidade, nós não podemos simplesmente cruzar os braços. Essa palestra serve muito para isso. O que os pais e a escola podem fazer para trabalharem juntos e garantirem uma boa formação para os filhos? Fica aí a dica, trabalhar em prol da educação sustentável do aluno. Se a escola fizer muito bem o papel dela e os pais fizerem muito bem os seus papéis, naturalmente estarão trabalhando juntos em prol de uma formação rígida, sólida do aluno, de uma formação de qualidade, sem necessariamente o pai ter que ir à escola todos os dias. Quem sabe daqui a alguns anos nós vamos conseguir ter essa integração de verdade entre pai e escola, mas até lá nós não podemos ficar de braços abertos. Ambos têm que fazer o seu papel e sempre em prol da aprendizagem do aluno, o que não deixa de ser um trabalho articulado entre a escola e os pais, não é? Bem, pessoal, é isso. Essa é a mensagem que eu queria passar para você que está me vendo e vamos torcer aí para ter mais vídeos, para eu poder fazer, talvez, trazer mais conteúdos que sejam significativos para vocês que me assistem no canal ou em qualquer outro endereço eletrônico, ok? Grande abraço a todos, até mais!